Começando aqui a aula 8 do nosso curso de Evangelismo e Discipulado e como eu prometi, nós vamos ser bem diretos, tá? Quais textos usar para falar de Jesus? Nós fomos convidados a falar de Jesus. A palavra de Deus nos convoca, nos convida, nós somos embaixadores de Cristo. Só que, Gabriel, certo, quais são os textos? Na aula passada nós fundamentamos os princípios. Nós vimos que a própria Bíblia nos dá exemplo de como utilizar as Escrituras para expor arrependimento e fé. Nós vimos na aula 7, na aula passada, se você não viu, volta lá, tá no meu canal do YouTube, tá na playlist lá, Curso de Evangelismo e Discipulado. E nós vimos na aula 7 que não precisamos inventar roda de forma alguma. A gente não precisa fazer algo necessariamente novo. Nós precisamos aprender com a Bíblia como ela nos apresenta vários servos de Jesus e o próprio Jesus e como esses servos falaram a respeito de arrependimento e fé para a salvação dos perdidos. Arrependimento e fé é a base da pregação do Evangelho. Então eu e você nós precisamos abrir a boca para falar sobre o quê? Arrependimento e fé. Certo, Gabriel? Mas eu queria algumas sugestões, eu queria falar. A gente vai ter muitas interferências se nós formos discutir sobre assuntos teológicos, né? Algum conhecido que de alguma forma crê em outra doutrina, numa doutrina mais católica romana, numa doutrina arminiana, calvinista, e ele veio para discutir comigo, de repente, algum ponto da teologia. A gente está aqui falando sobre a essência da fé cristã. Cristo Jesus. Arrependimento e fé para salvação. Então, eu não vou me deter necessariamente em doutrinas específicas, embora valha muito a pena você mergulhar nas Escrituras Sagradas para dominar um pouco mais sobre esse assunto e poder não é para discutir ou com o intuito de como se quisesse ganhar algum tipo de discussão, não. É para que você possa apresentar de repente os pontos de vista. Olha, o arminianismo diz isso, o calvinismo diz assim, e eu penso dessa forma aqui. O catolicismo romano geralmente pensa desse jeito, eu penso desse outro jeito aqui, de acordo com esses textos. Então vale a pena você, de repente, ter fundamentação bíblica assim. Só que aqui eu quero me deter em assuntos ou textos que vão te ajudar, né? E são, deixando muito claro aqui é um zelo importante para eu mencionar. São só sugestões. Você pode pregar o Evangelho com um texto de Gênesis. Você pode pregar o Evangelho com um texto de Malaquias, de Jeremias, de Salmos, de Provérbios. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você pode usar toda a Escritura. Um texto de Apocalipse. Eu vou sugerir alguns textos. Obviamente, eu não espero encerrar aqui o assunto em relação às sugestões de textos que você pode utilizar para pregar o Evangelho a um coração sem Deus, ou seja, um campo missionário aberto que você quer chegar ali e falar de Jesus. Mas nós já vimos que nós não precisamos inventar roda, podemos seguir a métrica daquilo que o apóstolo Paulo seguiu, daquilo que o apóstolo Pedro seguiu, o diácono Filipe, ali para o eunuco da rainha Candace, da Etiópia. Nós vimos vários outros exemplos de pessoas que pregaram o Evangelho em relação a arrependimento e fé, e é isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá, o primeiro texto que eu gostaria de sugerir, de repente se você quiser começar por esse texto, você pode começar por vários outros, mas enfim, eu indicaria você começar com o texto de Romanos 3, 23 a 26, onde diz assim a palavra do nosso Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, por sua graça, mediante a redenção em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, o sangue de Cristo vertido na cruz, como propiciação, ou seja, sacrifício substitutivo, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Gabriel, nem eu entendi esse texto. Como é que eu vou explicar esse texto? Muito bem. Então você precisa começar a pegar o script agora. Você precisa começar a mergulhar um pouco nesse texto. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja
dos romanos, ou seja, para a igreja ali no cerne do Império Romano, que ficava realmente em Roma. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos pecaram. Todo ser humano pecou contra Deus. E está destituído, carente da glória de Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas nós podemos ser justificados mediante a graça e de forma gratuita, para sermos reconciliados com Deus. Olha que interessante. Quando você fala que todos pecaram, Romanos 3, 23, você pode tentar decorar ou anotar esse texto. Romanos 3, 23, todos pecados e carecem da glória de Deus, você está dizendo o seguinte, existe um Deus que criou todas as coisas e criou o homem, aí você pode ir para Gênesis, criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele não criou o homem para ser um animal, ele criou o homem com distinção. O nosso Deus é um Deus de distinção. Enquanto as ideologias modernas estão dizendo assim, nossa, Deus é um Deus de... não há distinção. Não existe homem ou animal, não existe homem ou mulher. Tudo é um e Deus e o mundo e a criação são um só. Não, a palavra de Deus diz claramente, Deus não é o mundo, ele não pode se misturar com o mundo, ele é o autor da vida e o autor do mundo, da criação. Mas eles não são uma coisa só, o mundo, a natureza, a mãe natureza. Não, não, não. Deus é o Deus criador de todas as coisas, é um Deus de distinção. Deus não é o mundo, não é a natureza. Você pode enxergar Deus através da natureza, como diz o texto de Romanos capítulo 1. Então a natureza proclama de fato que existe um Criador. Existem dois livros que proclamam sobre Deus. A Bíblia, que proclama sobre o Deus verdadeiro e Jesus Cristo como sacrifício substitutivo pelo nosso pecado. E o livro Natureza, o livro Criação, que aponta para um Criador específico. Um design inteligente. Mas percebe uma coisa, você aqui pode dizer, olha, existe um Deus Criador que criou todas as coisas e criou o seu ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano não é animal, o homem não é mulher, a mulher não é homem e Deus não é o mundo não é Deus. Distinção, Deus é um Deus de distinção. É isso que deixa claro a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança para a glória dele mesmo, para se regozijar, se alegrar nele. E quando eu peço, ou eu tenho um filho, ou eu, por exemplo, peço para que alguém me glorifique, para que alguém me sirva, eu estou sendo egoísta. Quando Deus faz isso, ele não está sendo egoísta. Quando Deus ele cria uma raça inteira humana para a glória do seu nome, ele não está sendo egoísta, pelo contrário. Porque quando o homem que foi projetado para glorificar a Deus, vive para glorificar a esse Deus, vive de acordo com o propósito que ele estabeleceu, esse homem colhe máxima alegria, contentamento, felicidade. Então, o resumo da obra desse texto que você vai apresentar é Romanos 3, 23. Eu vou falar aqui de Jesus para uma pessoa. Olha, a primeira coisa que eu preciso falar, já que eu quero pregar arrependimento e fé em Jesus, eu preciso conscientizar esse ser humano, sem Deus, de que ele é um pecador diante de Deus. É fácil eu convencer você que você está em dívida com a verdade quando você, por exemplo, é mentiroso. Difícil eu convencer que você, sendo mentiroso, está completamente perdido sem Deus. Isso é difícil. Só o Espírito Santo, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. Então, essa pessoa para quem você vai pregar só vai crer se o Espírito Santo tocar no coração dela. Só que a sua obrigação é pregar. Então, quando você começa, Romanos 3, 23, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Aí você abre a Bíblia com uma pessoa. Você diz assim, tá vendo isso aqui? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é isso? Deus, se a gente for lá para o Gênesis, ele criou a raça humana. Você pode construir esse script. Treina isso, tá em casa, treina. Eu vou te dar um script. Sugestões, você pode utilizar. Entende? Você pode utilizar várias outras sugestões. Mas eu vou te dar algumas aqui só para você ter um norte lógico daquilo que você pode construir. Eu não estou dizendo que vai ser esse discurso que vai converter. Quem converte é Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Não sou eu e você. Nós somos apenas instrumentos. E eu espero em Deus que você seja um instrumento cheio do Espírito Santo, a ponto de Deus poder usar a sua vida para alcançar o coração daquele que tem fé, daquele que ele escolheu na sua soberania, na sua vontade. Beleza? Mas a nossa obrigação é pregar. Então, anota esse script, reassiste essa aula, só para você ter ideia. Tem um livro de casamento que eu gosto muito, que antes de me casar, eu simplesmente coloquei esse livro no audiobook. Ele tinha um audiobook, né, uma versão gratuita, eu baixei. Era o livro completo. O nome do livro era Quando Pecadores Dizem Sim, de Dave Harvey. E eu trabalhava no interior, aqui da região metropolitana do Recife, e eu pegava muito estrada todos os dias. Eu colocava aquele livro para ser escutado
todos os dias. Eu gostava de ouvir. Eu queria decorar os elementos, eu queria pegar os principais ensinamentos. Eu escutei aquele livro completo, os seus 8 capítulos, se eu não tenho enganado, mais de 16 vezes. Hoje eu sou capaz, embora reconheça que eu ainda possa aprender um pouco mais com aquele livro se eu escutar novamente, hoje eu sou capaz de reproduzir algumas das ideias principais e fundamentais daquele livro. Palestras que são baseadas talvez no conteúdo bíblico daquele livro sobre casamento. Então não espere que você vai saber falar de Jesus ou que você vai saber construir uma linha lógica sobre o pecado, arrependimento e fé em Jesus Cristo se você não se preparar, se você não estudar. Quantas vezes você precisou de repente decorar um texto para apresentar um trabalho de faculdade, para ganhar 1000 pontos na média? E você não tem coragem de estudar de repente, né, se debruçar, escrever, revisar o texto, ensaiar. Eu fazia muito isso com vídeos de Paul Washer, por exemplo, que é um pregador norte-americano, batista, reformado, a quem eu tenho muita admiração. Escutei N pregações de Steve Lawson sobre esse assunto, N pregações de Joel Bick, N pregações de John MacArthur, algo do tipo, qualquer outro pregador, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Heber Campos Júnior. Estou citando alguns dos pregadores que você pode ouvir sobre o Evangelho. De repente você pega assim como um tema no YouTube, né? Como falar sobre Jesus. Se não quiser pegar, de repente a sugestão que eu estou te dando. Pega isso, assiste, massifica, coloca num MP3 e ouve várias vezes para você, de repente, não é reproduzir como um papagaio, mas você ter a capacidade lógica de montar esse quebra-cabeça de acordo com a sua própria habilidade. Deus vai te usar no seu jeito. Eu tenho um jeito diferente de todos esses homens, mas eu não posso dizer que eu não sou uma combinação de todos eles, porque eu aprendi com eles, percebe? Então, o ponto aqui é, todos pecaram, Romanos 3:23, você levou o cara para o texto, para a Bíblia. A conversão, a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Então você levou o cara para a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática. Ela é toda inspirada em Gênesis e Apocalipse, contando a história da redenção humana e da glorificação de Cristo Jesus. A Bíblia conta assim. Aí você fala, tá vendo isso aqui? Todos pecaram. Tá dizendo que toda a raça humana pecou contra Deus. Ah não, Gabriel, como assim pecou contra Deus? Aí você vai pro cara. Lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e que criou a raça humana à sua imagem e semelhança. E ele criou a raça humana para o louvor da sua própria glória, para refletir essa imagem perfeita e para, refletindo essa imagem, glorificando a Deus, colher máxima alegria. A raça humana, né, na pessoa de Adão e Eva, tinha um papel de obediência. Eles trabalhavam no Jardim do Éden, né, dando o nome dos animais, cultivando o jardim, mas ao mesmo tempo eles tinham uma obediência para se cumprir. A obediência dizia que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era a doutrina que Deus estabeleceu. Veio então Satanás, né, a antiga serpente, prefigurado não, como é que eu digo? Encarnado na serpente, nesse animal, né? E começou a dialogar, a apresentar uma outra doutrina para Eva e para Adão. Essa outra doutrina dizia o seguinte, se você comer da árvore, você não vai cair, não vai morrer não. O que é que Deus disse? Não, se eu comer da árvore, eu vou morrer. Não é assim não, rapaz. Então, Satanás, ele faz isso até hoje, né? Ele tenta distorcer, ele tenta dizer assim, não é só Jesus que salva não, tem vários caminhos. Então ele tenta fazer isso. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido. Deus os expulsou do jardim e então o pecado entrou no mundo. E desde então, todos nós somos pecadores. E como pecadores que somos, nós tivemos então a nossa capacidade de refletir a imagem de Deus que nos criou, distorcida por esse pecado. O pecado, ele gera um afastamento de Deus, como diz o texto, vou citar aqui para vocês, o texto de Isaías 59:2. Você pode levar uma pessoa para o texto de Isaías 59:2. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, Romanos 3:23, você mencionou ali a queda do homem de forma bem resumida, você pode apresentar ele lá em Gênesis 3, tá? Você pode apresentar. E ali, na queda humana, Deus teve uma separação, porque ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não tem comunhão com o pecado. Você pode citar Isaías 59:2. Então, como ele não tem comunhão com o pecado, houve uma separação entre Deus e os homens. Um abismo se fez entre Deus e os homens. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele já tinha já tinha pré-estabelecido que o seu filho unigênito, Jesus Cristo, nasceria da virgem. Por isso que ele faz uma promessa para Eva e para Adão. Ele diz assim, olha, nascerá o seu descendente e esmagará a cabeça da serpente. O que significa isso? Você vai apresentar para a pessoa. O que significa esmagar a cabeça da serpente? Serpente representava Satanás e o mal. Então quando diz que o descendente da mulher, Jesus, que nasceu da Virgem Maria,
iria pisar, esmagar a cabeça de serpente, significaria que ele iria destruir o poder que Satanás agora tinha. Não é que Satanás tinha ganhado algum poder, mas o poder que Satanás, teoricamente, tinha adquirido com a morte. Então a morte era o nosso inimigo, a morte entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva. E você vai dizer, olha, se todos pecaram, e o pecado significa, você pode apresentar para a pessoa, pecado significa exatamente errar o alvo. Qual é o alvo da nossa vida? A palavra de Deus diz que é a glória de Deus, refletir a imagem e semelhança do Criador. O pecado é um erro desse alvo, é eu errar esse alvo. Então quando eu me apresento aqui, a palavra de Deus, na verdade, que é a nossa regra de fé e prática, apresenta que eu e você, nós somos pecadores, ele está dizendo o seguinte, nós estamos separados de Deus. E é isso que Romanos 3, 23 vai dizer. Estamos em pecado e carecemos da glória de Deus. E nós aí, a solução vem do próprio Deus. Deus mandou o seu Filho Jesus, olha como é direto. Deus mandou o seu Filho Jesus para, morrendo na cruz, salvar com o seu sangue aqueles que creem na sua salvação, aqueles que creem no seu nome. A salvação é clara, gente. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse é o ponto da pregação. Creia em Jesus, que Ele é o sacrifício, que Ele morreu para nos salvar. E através da sua morte, é o que diz o versículo, a continuação aqui, versículo 24 de Romanos 3, Ele nos justificou gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque eu e você está falando para a pessoa, porque eu e você, nós não fizemos nada para merecer isso. Nós só pecamos. Todos os dias tu peca, miserável. Todos os dias tu mente, todos os dias tu, de repente, desobedece a alguma autoridade civil, tu atravessa um sinal, tu faz alguma coisa que é passível de multa, tu desobedece a Deus. Tu desobedece a Deus desonrando os teus pais, não sendo atento, de repente, com os mais pobres. Tu desobedece a Deus de várias formas. É fácil convencer uma pessoa de que ela desobedece a Deus. Ah, não, Gabriel, mas tem muita gente que diz isso e vai afirmar para você. Mas eu me sinto tão bom. Aí você vai para o texto de Romanos 3, 10. Como está escrito, a palavra de Deus aqui, Paulo está apresentando para os Romanos, Romanos 3, 10, versículo 10 a 18, ele está fazendo uma referência prática com o Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, versículo 3 é assim, todos se extraviaram, se desviaram do caminho, do alvo. O alvo é Cristo, o alvo é se parecer mais com Deus. Eu me desvio disso pecando. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Romanos 3,10 vai apontar para o cara o seguinte, olha, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há essa pessoa. Ah, Gabriel, mas tem pessoas que buscam a Deus, só porque Deus os buscou primeiro. Por isso que Jesus vai dizer no seu texto lá em João, que não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Porque nós não buscamos a Deus, é Ele que vem até nós, que se apresenta até nós. É muito interessante você ver o seguinte, não há quem busque a Deus. Romanos 3, 10 a 18, tá? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se nós somos pecadores, o bem tem a ver com obedecer a Deus. Se nós somos pecadores, naturalmente pecadores, desde Adão e Eva, nós não podemos praticar o que é bom, naturalmente não podemos. A palavra de Deus vai dizer que as melhores de nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Se você se acha bom, você pode apresentar isso para o seu colega, trabalho, alguma coisa. Se você se acha bom, saiba, a sua bondade não é nada diante daquilo que Deus exige. Não é nada diante da santidade e da bondade infinita de Deus. Ah, Gabriel, mas é bom para o nosso parâmetro humano. Não é o parâmetro humano que conta, é o parâmetro da palavra de Deus. É o parâmetro daquilo que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu na sua palavra um padrão de bondade. E eu e você, nós que somos pecadores, nós não conseguimos chegar lá. É o que diz aqui. A Bíblia está dizendo. O cara vai dizer, não creio na Bíblia. Aí é bronca. Você precisa chamar a pessoa para crer no que a Bíblia diz. Gabriel, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí você pode defender a tese, né, de que, sim, foi escrito por homens, mas olha esse texto aqui. Você vai lá para o texto, se não me engano está em 2 Timóteo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Apta para o ensino, para a correção na justiça e para a educação. Então você pode pesquisar, de repente, esse mesmo texto no Google e vai aparecer lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Só que está na Bíblia esse texto, né, Gabriel? É. Só que a Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos, por mais de 40 homens diferentes, não há contradição, e ao mesmo tempo, só o Novo Testamento tem mais de 5.000 escritos originais. Em comparação com o segundo
escrito mais fundamentado com escritos originais do mundo, se não me engano é de Aristóteles ou é Pitágoras, eu não estou lembrado agora, que tem 5 escritos originais a respeito daquilo que ele falou. E a Bíblia, só no Novo Testamento, tem mais de 5.000, percebe? Então você vai trazer aqui a curacidade bíblica em relação a ter fundamentação. Só que a pessoa, de alguma forma, precisa crer no que a Bíblia diz. Você não vai ser responsável por ela crer ou não na Bíblia. Você vai ser responsável por apresentar a Bíblia para ela. Então você tem que jogar aqui para ela o seguinte. De repente, a sugestão, Romanos 3:23, você pode falar sobre Adão e Eva, eles terem pecado, eles foram criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e eles caíram dessa condição, né? Pecaram contra Deus, morreram, só que Deus, depois, diante do texto de Isaías 59, versículo 2, que diz que houve separação entre nós e Deus, Deus criou uma ponte, essa ponte é o caminho, a verdade e a vida. Que ponte é essa? A ponte é Cristo Jesus. Ah, Gabriel, mas eu sou bom. O cara pode afirmar para você, na conversa, apresentação do Evangelho. Você vai dizer, olha, a Bíblia diz, e eu creio no que a Bíblia diz, daquilo que nós somos, que nós não somos animais, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Só que, uma vez que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz o seguinte, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles, né, dos seres humanos, é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. O caminho da paz com Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Depois você pode ir para Efésios para fundamentar um pouco mais essa condição de pecado, de miséria. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer, ele nos deu vida, ele quem? Jesus, que morreu em nosso lugar, que é o caminho de volta para Deus, de reconciliação com Deus. Houve um pecado. Estou apresentando para o meu amigo descrente, o meu amigo que não crê em Deus, que houve pecado, houve separação entre Deus e o homem, um abismo. Esse abismo ele só é suprido, né, por um caminho, uma ponte, um caminho que é estreito, inclusive. E essa ponte é uma pessoa, Jesus Cristo, através do seu sacrifício substitutivo para nos dar de graça, Romanos 3, 24, de graça a salvação, a justificação. Uma vez que nós somos pecadores, nós somos então injustos diante do tribunal de Deus. E uma vez que somos injustos, nós merecemos o quê? A condenação, porque o que é que você faz com um réu culpado? Você pode apresentar isso para o seu colega. O que você faz com o réu culpado? Você vai perguntar para ele, o que você faria com um estuprador pego em flagrante? Você condenaria esse estuprador. Só que por que eu e você nós podemos ser salvos? Como é que esse problema se resolve? Esse problema se resolve com Cristo Jesus morrendo no meu lugar para me justificar. Gabriel, então você quer dizer que um estuprador pode ser salvo? Claro que pode. Se ele se arrepender, se ele crê em Jesus Cristo, se ele não mais praticar, digamos assim, esse ato tão horrendo que é o estupro, não a relação sexual forçada. E se ele buscar a Deus de todo o seu coração, buscando arrependimento. Isso não significa que ele não vai ser preso humanamente falando. Ele vai ser preso, pode ser que ele passe o resto dos dias na cadeia. Mas na cadeia, convertido, arrependido em Cristo Jesus, e agora, quando ele sair da cadeia de repente morto, vai para a glória com Deus. Foi isso que aconteceu com um daqueles ladrões que foi crucificado com Cristo. Ainda hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Ele era ladrão. Ele não era justo. Ele era injusto. Existiam 2 injustos e Jesus justo. Um dos injustos permaneceu injusto. Um outro injusto creu em Cristo. A diferença de mim, que sou salvo em Cristo Jesus, que creio em Deus e que vou para o céu, para uma pessoa que não vai para o céu, é uma só. A diferença é que eu creio em Jesus. Não é que eu sou melhor que ele. A questão é que eu creio em Jesus e ele me salvou com os méritos dele na cruz. Então você pode apresentar até esse panorama humilde, de humildade. Olha, a minha diferença para você é que eu creio em Jesus, só isso. Eu não sou melhor que você. Eu não sou menos pecador que você. A questão é, a partir do momento que eu passei a crer em Jesus, ele me convida a ter um relacionamento íntimo com ele, através da sua palavra, e a pecar cada vez menos. Porque nós, embora libertados do poder e das amarras do pecado, ainda não fomos, libertados do domínio do pecado sobre nós, ainda não fomos de fato, nessa vida, libertados da presença do pecado. Então, eu e você, nós vamos pecar. Isso precisa ficar claro para o seu colega, de repente, descrente. Quando você apresenta o evangelho para ele. O evangelho da salvação é de graça.
Não é porque você é mais bonzinho que ele, não é porque você não fala palavrão, não é porque você vai deixar isso claro, porque você paga todos os impostos. Não, é porque Jesus morreu por você. E por que você não fala palavrão? Por que você paga todos os impostos? Por que você honra a sua esposa, o seu matrimônio? Por que você cuida bem dos seus filhos? Por quê? Porque Jesus te convida a viver essa vida com ele, uma vida boa, uma vida abundante. Então não é porque necessariamente você é bom que você paga os impostos, honra a sua esposa, honra o seu marido, de repente honra o seu chefe. Não é. Honra os seus pais. Não é porque você é bom. É porque você creu em Cristo e a partir do momento que você crê em Cristo, Ele te salvou para que você andasse nas obras que Ele de antemão determinou. Ou seja, você apresentou a justiça de Deus, pecado, justificação em Cristo. Você apresentou o domínio próprio, ou seja, a partir do momento que você crê em Cristo e Ele te salvou, Ele te chama agora a um relacionamento íntimo com Ele e a partir desse momento Ele te chama a andar em justiça, em santificação, em prudência, em sabedoria, em humildade, em amor ao próximo. Ele te chama. Só que ele te chamou você ainda sendo pecador. Apresentou o domínio próprio. Aquela lógica que Paulo utilizou. Lá com Félix e Drusila, que era a esposa de Félix, o governador lá de Cesareia, de todo o território de Israel. Atos capítulo, se não me engano, 25, perdão. Então tá lá. A lógica, ele pregou justiça, domínio próprio e o juízo. Você vai falar para pessoa no final, muito provavelmente você vai falar sobre a condenação eterna que se dá sobre aqueles que não creem em Cristo. Porque Deus, ele determinou, ele criou o ser humano caiu, criou um abismo entre Deus e o homem, esse abismo foi suprido por amor, por meio de Cristo Jesus, essa ponte, esse caminho, a verdade e a vida, né? E esse caminho estreito, que é Cristo Jesus, ele é o único caminho para ter paz com Deus, para ser justificado. Uma hora injusta por conta do pecado, somos justificados em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele na cruz. Então você pode apresentar o seguinte, Efésios 2, capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo lá em capítulo 2, versículo 1, de que nós estávamos mortos. Uma pessoa que pecou contra Deus e que não tem fé em Jesus, ela está morta, meu velho. Ela está morta, você tem que apresentar isso para ela. Olha, a palavra de Deus diz aqui que eu e você, sem Cristo, estávamos mortos. Só que Ele, mesmo estando nós mortos, tem a capacidade e o poder na cruz de nos dar vida, juntamente com Ele. Você pode também mencionar, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11. Você pode dizer assim, nós somos então, nós que éramos injustos, pecadores, somos justificados mediante o quê? A fé. Você precisa fazer o quê? Gabriel, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sei lá, se o seu colega chega para você e diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus pela fé. Então, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Gabriel, que coisa forte, nós somos inimigos de Deus se nós não cremos em Jesus. É verdade. Mas um cara que é budista, ele é tão bonzinho, rapaz. Um cara que é, de repente, islâmico, um cara que é, sei lá, do candomblé, o cara doa, ajuda os pobres. A palavra de Deus diz, aquele que não crê em Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Aquele que não crê em Cristo é injusto. Aquele que não crê em Cristo é inimigo de Deus e não tem paz com Deus, ponto. Porque Cristo é o caminho de reconciliação com Deus, ponto. É isso que a palavra de Deus diz. Não vem discutir comigo, discute com a palavra. Você vai dizer o quê? A palavra de Deus está dizendo isso. Qual é a nossa responsabilidade? Pregar a palavra. Eu e você, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça é essa? No qual estamos firmes. Essa graça de sermos salvos. E gloriamo-nos, ou seja, nos alegramos, nos regozijamos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, não somente nos alegramos ou nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança da ressurreição do último dia, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, nas dificuldades. Uma vida com Deus não é uma vida sem dificuldade. Não é uma vida com facilidades, muita riqueza. Não necessariamente. Você pode ser rico, você pode ter vida de facilidade, mas não necessariamente é essa vida que Deus promete para todo cristão. Pelo contrário, Paulo enfrentou, por exemplo, como um servo do Senhor, muitas tribulações. Sabendo que, olha o que ele diz, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência.
e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus, Deus nos ama. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então ele nos convence e ele inunda o nosso coração de amor pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos, olha os textos combinando. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios são todos aqueles que são injustos, aqueles que são pecadores, aqueles que não creram em Cristo anteriormente. Aí olha o que Paulo diz. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Por alguém que é justinho, alguém que é legalzinho, pelo seu filho, você se encoraja por morrer, mas pelo seu vizinho chato, talvez não. Talvez você não doe o seu rim pro seu vizinho chato. Talvez, com certeza, você doaria pro seu filho. Ou seja, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que criou o mundo no princípio, pela palavra do seu poder. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não morreu porque ele viu que você ia ser bonzinho. Ele não morreu por você pensando assim, nossa, Skywalker vai ser um cara muito gente boa, ó. Um cara que doa aos pobres, um cara que paga os impostos, vai honrar a esposa dele. Vou aqui salvar ele. Não! Jesus amou o Skywalker porque, ainda sendo Skywalker, é pecador. Jesus amou a Gabriel, Skywalker é o filmmaker, tá aqui com a gente. Tamo juntos, cara. Jesus amou Gabriel, sendo Gabriel ainda um pecador. E eu diria mais, o pior dos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados por meio do sangue de Jesus na cruz. Seremos salvos da ira. Que ira? A ira de quem? É Satanás que vai estar lá com o tridente no inferno? Não, a ira de Deus. Deus, ele é um Deus justo. Marley querendo participar aqui da aula. É o nosso cachorro, Doug Argentino. Também tarde, ele já quer ser solto. Vamos embora, vamos seguir aqui. Marley participando da live aí. Mas enfim, da nossa aula. Mas o ponto é, velho, Deus é um Deus que se ira sim. E a ira dele é diferente da nossa ira. A ira dele é uma ira santa, uma ira justa. Por quê? Aquele que ama uma criança, geralmente ele tem que manifestar ira contra um pedófilo. Você quando ama uma criança, um bebê, você não vai amar um pedófilo que abusa sexualmente de uma criança de 4 anos, ou de 3 anos, ou de 2 anos, como tem alguns casos. Pelo contrário. Isso não significa que você vai ter ódio dele, mas significa que você vai trazer juízo sobre essa pessoa, porque você é uma pessoa justa. Se você é uma pessoa justa e você encontrou um pedófilo adulterando, né, vituperando, corrompendo sexualmente, abusando sexualmente de uma criança de 3 anos, se você ama uma criança, as chances são que você vai ser irado contra o pedófilo. Então não venha dizer que Deus simplesmente é amor. Ele é amor e ele ao mesmo tempo é ira. Ele é justo, ele é santo, ele é bom. Então tudo isso é uma substância só em Deus. Não é dicotômico, eu sou amoroso agora, e agora eu vou ser justo, e agora eu vou ser irado. Não. Então quando o texto diz salvos da ira, ele está dizendo a ira de Deus mesmo. A ira de Deus que se revela contra aqueles que praticam impiedade. Quem é que pratica impiedade, Gabriel? É aquele que não crê em Cristo. Porque eu e você nós só podemos ser justos se nós crermos em Cristo Jesus. E a gente ainda está no texto de Romanos, capítulo 5, tá? De 1 a 11. Então, salvos da ira, nós fomos salvos da ira vindoura. Porque se nós, quando inimigos, olha o que Paulo diz, nós, quando inimigos, todo ser humano, em algum momento, foi inimigo de Deus, até crer em Cristo, de fato. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Foi necessário que Jesus morresse para que eu e você pudéssemos ser considerados justos diante de Deus. Eu e você, nós éramos injustos. E nós só passamos a ser justos por meio do sangue de Cristo, que nos purifica. Fomos reconciliados com Deus. Existe um abismo, Deus, homens. Esse abismo é suprido por Deus. Deus vem até os homens por meio de Cristo Jesus. A morte dele, substitutiva, faz com que haja um caminho. O único caminho. O caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Para que eu e você possamos agora nos reconectar com Deus. Reconciliação. Seremos salvos, então, pela vida, pela sua vida. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos. Creu em Cristo, você recebeu a reconciliação em Deus. Você agora pode dizer, eu estou em paz com Deus, porque eu creio em Cristo. E crer em Cristo não significa apenas acreditar que Ele existiu.
Acreditar que ele morreu na cruz significa uma mudança de vida. Por quê? Satanás, porque a palavra de Deus diz, Tiago, né, o apóstolo diz assim, que até Satanás crê que Jesus existe e ele faz até mais do que isso. Ele treme diante de Deus. Ele sabe que Jesus existe. Só que isso não confere a Satanás salvação alguma. Os demônios diante de Jesus nos evangelhos, eles se rendiam, caíam assim e diziam, filho de Davi, me permita sair para os porcos. Eles reconheciam Jesus. Enquanto os judeus diziam assim, esse é o impostor, o próprio demônio reconhecia que Jesus existia, que ele era o Filho de Deus. Então, crer em Jesus não significa apenas um crer intelectualmente. Significa uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de mente, de coração. Deus nos dá um novo coração. Ele passa a habitar em nosso coração. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo quando nós cremos em Cristo de fato. Então você precisa crer em Cristo para ser salvo, e crer em Cristo significa mudança de vida, significa agora eu não vivo mais para mim mesmo. Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida, a vida de Cristo em mim. E essa vida de Cristo significa uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de piedade, uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas. Como vou glorificar a Deus, Gabriel? Conhecendo aquilo que Ele nos manda fazer através da sua palavra. Ou você pode apresentar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. Depois que a pessoa disser assim, o que eu faço, Gabriel? Se arrependa dos seus pecados. Crê em Cristo Jesus. Está percebendo que é que nem a aula 7? A aula 7 apresentou isso, né? Pedro fez isso, Filipe fez isso, Paulo fez isso muitas vezes. A pregação é arrependimento e fé. Gabriel, o que é que eu faço agora? Quando a pessoa perguntar, o que é que eu faço agora? Você diz, se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, seja batizado e receba o Espírito Santo. Se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, reconciliação, perdão, seja batizado e receba o Espírito Santo. 4 passos, 4 passos. Se arrependa. Qual é o primeiro passo, Gabriel? Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os agora diante de Deus. E aí você pode ajudar aquela pessoa numa condução de oração mesmo. Vamos orar, vamos falar com Deus? Jesus nos deu livre acesso a Deus. Vamos falar com Deus agora? Deixa eu te ajudar nessa oração. Gabriel, mas eu não sei orar. Vamos orar juntos? O começo é esse, talvez. Vamos orar juntos? Vamos orar aqui para que Deus perdoe você dos seus pecados e pedir para que Ele mude a sua vida de fato, para que Ele venha habitar no seu coração, para que você agora possa viver uma nova vida, uma metanoia, uma mudança de mente, para que você possa agora viver não mais para si mesmo como você vivia até hoje, não mais como inimigo de Cristo, mas sim como amigo de Deus, como filho amado de Deus, justificado em Cristo, mediante seu sangue e mediante a fé que você tem no seu filho, no Filho de Deus. Vamos orar? E aí você oraria com ele, você oraria com essa pessoa. Mas olha só o que o texto de Romanos, capítulo 8, 1 diz. Depois da oração, talvez você pode dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo, o recado que você vai dar é, você tem a responsabilidade de permanecer em Cristo. E aquilo que nós devemos fazer, o que é? Caminhar com essa pessoa, né? Essa pessoa agora tem uma nova fé, ele é um bebê na fé. Ele acabou de nascer de novo. João, capítulo 3. O fariseu Nicodemos disse assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele nasceu de novo ali, ele crê em Jesus, ele nasceu de novo. Agora ele precisa tomar um leitinho espiritual. E esse leite espiritual, na minha opinião, quem deve dar, ele é responsável enquanto bebê, parece meio estranho, mas ele é um bebê espiritual. Ele precisa buscar esse leite espiritual através da palavra, buscar aconselhamento bíblico, buscar discipulado. Mas você, enquanto pregador, de repente, para aquela pessoa, é importante que, se ela for uma pessoa próxima, você possa acompanhar ela semanalmente, fazendo um checklist de texto para ela estudar, para ela ler e acompanhando. Se você não pode ter um acompanhamento de perto, se bem que hoje em dia com o WhatsApp nada justifica, né? Você pode ter esse acompanhamento, mas digamos que você não possa ter um acompanhamento de perto, que você é de outra cidade ou algo do tipo. Oriente alguém que possa pegar na mão dessa pessoa, um pastor, um líder daquela igreja local, naquele local. Ou então pega o WhatsApp dela e vai, ajuda aquela pessoa, discipule aquela pessoa, discípulos. Ensinando essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus nos ensina a guardar. Tem muitos outros textos. Se a pessoa perguntar assim, Gabriel, por que Deus permite sofrimento? Não é uma pessoa já mais curiosa. Não é uma pessoa que simplesmente já entra em outros tópicos. A gente não vai entrar em tantos tópicos assim, mas esse geralmente é bem forte. A gente falou sobre sofrimento que gera perseverança, que gera esperança, experiência que gera esperança. Por que Deus gera os sofrimentos? Tem resposta que eu e você nós não vamos saber dar mesmo, está tudo bem. Meu amigo, pregue o evangelho de Jesus. Se a pessoa quer todas as respostas, nem você tem as respostas, mas você crê. Só que, se você puder ir atrás das respostas, ótimo, com a pessoa mais experiente. Bicho, seguinte, eu não sei essa resposta não,
mas tu me dá uma semaninha para eu buscar. Eu vou procurar essa resposta no Google, com o meu pastor, a ajuda de algum irmão mais experiente, para eu poder trazer essa resposta para você. Tá? É humildade, é você reconhecer que de repente você não tem aquela resposta para aquela dúvida daquela pessoa. Tá bom? Mas perceba, a pregação de Paulo, de Pedro foi muito mais simples. Jesus para a mulher samaritana foi muito mais simples. Então a salvação não depende de você saber todos os detalhes sobre a criação, de você saber se foram 7 dias ou foram milênios. Não depende disso. A salvação depende de você pregar Cristo e o Espírito Santo agir. É simples, é mais simples do que parece. Mas se eles alegarem, por exemplo, por que Deus permite sofrimento? Você pode apresentar o texto de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, Jesus está dizendo para os discípulos, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode dizer assim, olha, até Jesus veio para o mundo e teve aflições. Ele não foi uma pessoa rica, abastada, ele teve aflições, limitações em relação a finanças, em relação a desafios, tentações. Mas temos que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E a nossa vida eterna está lá prometida com ele, onde não haverá choro, nem ranger de dente, onde não haverá, será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, onde só haverá alegria, contentamento. Esse é o céu. Apresente o céu. Você pode apresentar o inferno como um lugar de dor e sofrimento, claro, e você pode apresentar o céu como um ambiente de alegria e contentamento. Alegria perene. O máximo prazer experimentado na Terra não pode se comparar ao prazer celestial em Cristo. Olha só, você pode apresentar o texto de Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória é sempre eterna, a glória é eternal, a glória da vinda vindoura, a glória eterna com Cristo Jesus no céu. Você pode apresentar isso. Eu tenho por certo que os sofrimentos, Paulo está dizendo isso aqui para os romanos, dizendo mais ou menos assim, ó, vai ter sofrimento mesmo. Vamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que esses sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode apresentar esses textos. Todas as coisas cooperam para o meu bem, Gabriel? É. Até o sofrimento, até a dor, até uma doença, coopera para o seu bem. Você pode apresentar Jesus, por exemplo. Gabriel, eu queria entender quem é Jesus. Veja que coisa interessante. Você pode apresentar para ele o seguinte. Jesus pode ser apresentado em João, capítulo 1, versículo 29 e 34. Ok? Aqui João Batista vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, Filho de Deus, nesses dois textos. Simão Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16, vai falar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. André, o apóstolo André, irmão inclusive de Pedro, lá em João capítulo 1, 41 vai dizer, nós achamos o Messias, então Jesus é o Messias, os samaritanos, que era um povo, né, excluído do judaísmo, excluído da aliança de Deus, né, anteriormente no Antigo Testamento, que eram inimigos dos judeus. Lá em João capítulo 4, versículo 42 vai dizer que Jesus é o Salvador do mundo. Você pode anotar esses textos. O centurião, um oficial romano que não cria no Deus, necessariamente no Deus de Israel, que presenciou a morte de Jesus lá em Mateus capítulo 27, na crucificação, versículo 54, vai dizer, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse é o testemunho que a Bíblia dá a respeito de Cristo. E não foram apenas esses que, por exemplo, deram testemunho sobre o caráter de Jesus. O próprio Jesus tinha consciência de quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência da sua identidade. Olha só, em João capítulo 5, versículo 18, ele diz que Deus era o seu próprio Pai. E ele era igual a Deus. João capítulo 6, 35. Eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta assim. João capítulo 8, 12, perdão. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 14, aqui eu estou me referindo ao Evangelho de João. Versículo 8 e 9. Quem vê a mim, vê o Pai, vê a Deus. O próprio Deus dá testemunho de quem é Jesus. Você quer apresentar quem é Jesus? Olha esses textos que eu estou apresentando aqui. De repente volta esse vídeo, assiste, anota os textos. Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17. O batismo de Jesus nas águas do Jordão. Os céus se abrem, Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e o Pai, como que voz de muitas águas, ou voz de trovão, de trovões. Diz assim, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Como é que nós podemos conhecer, por exemplo, se você quiser falar, como é que você pode conhecer a Deus? A única forma de conhecermos a Deus Pai,
segundo o texto de Mateus, capítulo 11, 27, e o texto de João, capítulo 1, 18, é o Filho querendo nos revelar o Pai. Então, depende de Jesus querer revelar o Pai a nós. Mateus, capítulo 11, 27, João, capítulo 1, 18. O Filho precisa revelar o Pai a nós. O único jeito de você conhecer a Deus é Jesus revelando-se a você. Como podemos nos aproximar de Deus? Olha só o que diz o texto de João, capítulo 14, 6. Como é que nós podemos nos aproximar de Deus? É através de Jesus Cristo. Anota esse texto. Se você quiser falar, velho, Gabriel, mas como é que eu vou me aproximar dele? Através de Cristo Jesus. Quer se aproximar de Deus? Só através de Cristo. Mas não tem outro caminho não? Não tem. João, capítulo 14, 6. Você apresenta isso para ele. Muitas pessoas, por exemplo, acham suficiente acreditar em Deus, o que eu mencionei agora há pouco. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que até os demônios creem e tremem. E você vai dizer que crer em Deus é muito mais do que simplesmente acreditar intelectualmente que Ele existe. As Escrituras nos revelam o que Jesus fez e que Ele é. O texto de João, capítulo 20, 30 e 31, vai revelar um pouco mais sobre essa perspectiva. Ele veio para que nós tivéssemos crença, para que nós pudéssemos crer em Cristo Jesus. Você também pode entender, por exemplo, explicar para uma pessoa que você quer apresentar o Evangelho, como eu já mencionei, o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Por que Jesus veio ao mundo? Para que Ele veio ao mundo? Você vai apresentar o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, para dizer o seguinte: o pecado nos separa de Deus. Romanos 6, 23 vai apontar para a gente que por conta do pecado, o salário, a recompensa que nós recebemos é a morte. Romanos 6, 23. Romanos 3, 10, 23 também vai apresentar que nós só conseguimos escapar das consequências do pecado se de fato nós crermos em Cristo. Da consequência, quando eu me refiro, é a consequência eterna desse pecado, que é a morte. Nós só podemos escapar dessa consequência se nós crermos em Cristo. Conforme João, por exemplo, capítulo 3, versículo 16, o que levou Deus a agir a nosso favor foi o amor dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode apresentar esse texto de João 3,16. Ou você pode apresentar também o texto de 1 João 3,16. João 3,16 é bem conhecido, mas 1 João 3,16 poucas pessoas conhecem. Olha só o que diz o texto. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de comportamento de alguém que crê em Cristo, dá a vida pelos seus irmãos. Então você pode apresentar isso. Jesus faz uma promessa maravilhosa para nós em João capítulo 6, versículo 40. Ele nos diz que o que crê nele recebe a vida eterna. Você pode anunciar isso para o seu colega de trabalho. E Jesus o ressuscitará no último dia. Então os nossos pecados nos separam totalmente de Deus. O amor que Deus tem por nós motivou Ele a mandar o seu Filho ao mundo para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Por que Ele precisou morrer no nosso lugar? Porque Ele é um Deus justo. E o salário do pecado é a morte. Então era necessário que houvesse morte para que houvesse vida. Era necessário que o seu Filho... Porque Jesus simplesmente Deus não instalou o dedo e tirou o pecado? Porque Ele é justo. E se Ele é justo, é necessário que o salário do pecado seja a morte. E Ele tinha determinado isso antes da fundação do mundo. E por ser Ele justo, Ele não pode inocentar simplesmente um culpado no banco dos réus, do seu tribunal. Ele é um juiz justo, pô. Ele não vai inocentar um culpado. Ele vai inocentar um culpado só através da morte do seu Filho. Ou seja, foi necessário que aquele que é justo morresse em nosso lugar, para nos salvar. Para que eu e você pudéssemos sermos justificados. Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si a culpa dos nossos pecados, libertando-nos das consequências desses pecados, e nos religando a Deus, reconciliação. Além disso, Jesus garante que seremos ressuscitados no último dia. Como nós podemos obter a salvação? Olha só o que diz o texto de Atos, capítulo 3, 19. Nos arrependendo e nos convertendo para sermos perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que a promessa que Deus faz para aqueles que se arrependem é aqueles que confessam seus pecados e aqueles que se arrependem. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então você vai dizer para o seu colega que 1 João 1,9, vamos lá para 1 João 1,9. Aquele que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, Deus é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Qual é a reação no céu, por exemplo, quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo? Lucas capítulo 15, versículo 7. Existe festa no céu, grande júbilo no céu. Deus tem uma relação íntima com quem tem um coração humilde. Salmo capítulo 34, versículo 18. Ele está sempre perto daqueles que se arrependem, daqueles que têm um coração quebrantado. Qual é a atitude de Deus, por exemplo, de acordo com o Salmo 51, versículo 17? Ele não despreza um coração arrependido e contrito. Ele não despreza. Aquele que se arrepende encontra o favor de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus para pedir perdão, encontra o favor de Deus. Quando o carcereiro pergunta para Paulo, por exemplo, lá em Filipos, o carcereiro lá de Filipos que estava prendendo Paulo, pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde para ele em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar simplesmente nas suas histórias. Crer em Jesus é confiar nele a ponto de se dispor a seguir ele por toda a vida, entregando totalmente a sua vida a ele. O crer com o coração vem acompanhado de algo muito importante na Bíblia. Crer no coração vem acompanhado de algo muito importante. Segundo o texto de Romanos 10, 9, qual é o comportamento? Crer com o coração significa confessar com a boca a Jesus como Salvador. Ou seja, eu preciso declarar para todo mundo ouvir literalmente que Jesus é o meu Salvador. Confessar com a boca. Jesus faz uma promessa para aqueles que confessarem aos homens que agora é um discípulo dele. Se você agora confessa: eu sou um cristão, eu sou um pequeno seguidor de Cristo, lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, ele nos confessará diante de Deus Pai. Se você confessar Jesus com a sua boca diante dos homens, ele nos confessará você, apresentará você para Deus Pai. É essa a promessa que Jesus faz. E você não pode seguir a dois senhores. Você pode apresentar o texto de Mateus capítulo 6, versículo 24. Você não pode simplesmente adorar a Deus e qualquer outro Deus. Você deve adorar somente a Deus. Você vai agradar um e aborrecer o outro. Como nós podemos ter certeza da salvação? Olha só que texto interessante. 1 João capítulo 5, versículo 13. É possível termos a certeza absoluta da salvação? Leia o texto de 1 João capítulo 5, 13. Sim, é possível. Quem pode ter a certeza? Aqueles que creem no seu nome. Qual é a promessa que Jesus faz, por exemplo, àqueles que entregam a sua vida a Ele? Está lá em João capítulo 6, versículo 37, você vai ver que promessa é esse. Eu jamais os rejeitarei. Jesus nos promete isso lá em João capítulo 6, versículo 37. Deus, ele dá um testemunho sobre o seu Filho. Que ele, Jesus, é a vida eterna. Está lá em 1 João capítulo 5, 10 a 12. No versículo 11 ele diz que Jesus é a vida eterna. Ele diz que quem não crê nessa afirmação está chamando Deus de quê? Versículo 10, de mentiroso. Quem diz que Jesus não é Filho de Deus, de que nele não tem a vida eterna, está chamando Deus de mentiroso. É isso que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 10 a 12. E qual é a certeza que o versículo 12 nos dá àqueles que creem em Jesus como Senhor de suas vidas? Que essas pessoas que creem em Jesus receberão a vida eterna. 1 João capítulo 5, 10 a 12, está tudo lá. Além da certeza que todos esses textos da palavra de Deus podem nos dar, Romanos 8, versículo 16, nos fala de alguém que nos dá a certeza íntima. A certeza no nosso íntimo, no nosso coração, confirmando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é essa pessoa? O próprio Espírito Santo. Confira isso em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, confessa ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma revelação íntima. Nós podemos ter fé em Cristo. Todos esses textos, e teriam muitos outros, eu extraí dessa minha apostila de esses últimos textos que eu comecei a mencionar, a partir do texto onde eu mencionei, se você quiser se apresentar um pouco mais quem era Jesus, eu mencionei o texto aqui, onde João Batista apresentava Jesus como Cordeiro de Deus e Filho de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 29 e 34. A partir desse versículo, né, eu extraí dessa apostila de mini curso de discipulado, sendo discipulado para fazer discípulos. É a apostila que eu utilizo, inclusive, no discipulado que eu faço com os jovens homens, jovens futuros homens aqui toda quinta-feira em casa.
Então essa é a apostila que eu utilizo para ensinar eles. Eles tiveram fé em Cristo Jesus, agora nós precisamos ensinar a eles os caminhos da vida. Os caminhos de como viver com Deus, como ter certeza da salvação, quem é Cristo, por que Ele veio ao mundo para nos salvar. Anote todos esses textos, pegue essa aula de hoje e anote esses textos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, a termos fé em Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiarmos em Ti e a pregarmos o Evangelho. A pegarmos todos esses textos, Pai. E obviamente não vamos apresentar todos esses textos de uma vez para as pessoas que nós precisamos pregar o Evangelho no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa pós-graduação, no inglês, no clube, na academia, onde for, Senhor Deus, que o Senhor nos enviar. Parece óbvio que nós não vamos apresentar todos esses textos, mas como seria bom, Senhor Deus, que tivéssemos todos esses textos no nosso bloco de notas, na nossa mente, no nosso coração, para apresentarmos de forma lógica e ao mesmo tempo dependendo do Teu Santo Espírito, a palavra da Tua salvação. Nos ajuda a anunciarmos com sabedoria, mas ao mesmo tempo com esforço a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, nos abençoa. Nós choramos assim. Amém. Na próxima aula, a gente vai ver em quem deve estar a nossa confiança para vivermos uma vida de fato de pregação do Evangelho. Quem é que convence de fato? Onde podemos apoiar nossa confiança? Qual deve ser a nossa postura em relação a essa confiança que temos de que o Espírito Santo, já estou revelando aqui, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso pregar, anunciar com a minha boca. Só quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Mas qual deve ser a minha postura? Como é que eu devo agir? Como é que a Bíblia diz para que eu haja? Ok? Então fica atento à aula 9. A gente vai, na próxima semana, abrir mais uma aula aí para vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida abundantemente, em todas as áreas, em todas as 6 áreas, no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, na sua família, na forma como você cria seus filhos, nas suas finanças, na sua carreira, no seu corpo físico. Deus te abençoe abundantemente e te faça ser um grande não, porque não existem grandes homens de Deus. Existem pequenos homens, pequenas mulheres, grandemente usados por Deus. Então, que Deus te use grandemente para a glória do seu nome. Esse episódio, esse minicurso é um oferecimento da EcoPrime International Christian School, também do Primecast, podcast Conversa Impacto, e Luke Skywalker, melhor editor, filmmaker do Brasil. E também da Impacto Learning, treinamentos profissionais, tá bom? Deus abençoe sua vida, tamo junto, cheio no coração. Valeu, até a próxima aula. Valeu!